Bem-vindos ao vídeo de demonstração da planilha de controle orçamentário. Essa planilha ela foi desenvolvida para auxiliar na gestão de receitas, despesas e valor investido, de uma forma fácil e eficaz. Tá? Lembre-se, o primeiro passo para a liberdade financeira é o controle financeiro, e a planilha te ajudará a alcançar a estabilidade financeira que você merece. Vamos navegar um pouco na planilha e visualizá-la de uma forma geral. E em seguida, detalharemos cada uma das guias. Vamos lá? Na primeira guia, gráficos e demonstrativos, nós temos aqui um painel com alguns gráficos. Vou mostrar a guia inteira aqui. E também nós temos a parte de gestão de metas, tá? Onde iremos colocar a estimativa de receita mensal e ajustar os percentuais dos grupos de despesa. Então, nós temos aqui grupos de despesa empresarial, de habitação, de alimentação, transporte, juros pagos, saúde, educação, vestuário e lazer. Legal. Já na segunda guia, balancete geral, nós temos aqui todas as contas de lançamento de receitas e despesas, consolidando os valores lançados. Tá? Então aqui nós conseguimos acompanhar cada uma das contas e os valores já consolidados. As próximas guias são as guias de lançamento de conta de despesa ou receita no mês a mês. Então vai de janeiro até dezembro. O layout das guias são iguais, então tanto a guia de janeiro até a guia de dezembro, ela vai ter o mesmo formato, as mesmas informações, mesmo conteúdo. Tá? Então nós temos aqui dia, conta de despesa e receita, detalhe da receita ou despesa e o valor dessa conta. E essas informações elas se repetem no mês a mês, guia por guia. Perfeito? Agora que nós já apresentamos a planilha de uma forma geral, vamos entender a utilização da planilha. Tá? Onde eu preciso preencher os dados, o que eu preciso preencher para alimentar minha planilha. Inicialmente, voltamos aqui no gráficos e demonstrativos e vamos trabalhar aqui com a parte de metas. Tá? Então, a primeira informação que você precisa preencher é a sua estimativa de receita. Então, vamos deixar aqui 7.500, só alterar para verificar a planilha alterando os valores. A segunda informação é o percentual de despesas que você determina como meta, ou seja, eu recebo que eu tenho uma estimativa de receita de 7.500 e não quero gastar mais de 70% da minha receita. Logo, eu tenho um valor mensal para gastar de 5.250. Tá? Essa é a primeira parte de preenchimento. A segunda parte de preenchimento é dentro de cada grupo de despesa, eu vou determinar um percentual para cada um deles. Então aqui como está preenchido, né, despesas empresariais, eu tenho aqui 8,5 de valor orçado para gastos, habitação 50%, alimentação 15% e assim até o último grupo de despesa. Um ponto que tem que levar em consideração é sempre a soma desses grupos, desses percentuais dos grupos de despesa, deve bater 100%. Se passar de 100%, precisa reajustar algum ponto, tá? E é extremamente normal no primeiro mês esses percentuais ficarem um pouco descasados com a sua realidade. Tá? Eu passo para meus alunos que normalmente você vai ter um percentual mais assertivo com a sua realidade dentro ali do segundo mês, terceiro mês, porque você vai estar utilizando a planilha e já vai estar mais ali com a sua realidade preenchida, né? Sua realidade apresentada. Perfeito? Então, aqui não se preocupe muito inicialmente com esse preenchimento. Eu até recomendo que você comece a utilizar a planilha
e conforme fez o lançamento do primeiro mês, volte aqui e adeque os percentuais para a sua realidade, tá? Um dos pontos que muitos questionam é por que dos 70%. Esse 70% aqui eu passo no meu curso de Gerenciando Sua Vida Financeira, que 30% da sua receita deve ser destinada para o seu eu futuro. Então, são 30%, né, separado em investimentos para aposentadoria, para conhecimento, né, para metas de curto, médio e longo prazo. Então, 30% para suas metas, seus investimentos, e 70% para o seu gasto mensal ali, diário mensal, ok? Outro ponto aqui, que é só para questão de acompanhamento, é se você está começando a utilizar a planilha desde janeiro, então vamos deixar aqui no analisar a partir de janeiro. Caso você comece a utilizar ela em um outro mês, você pode utilizar aqui essa combo box, né, essa opção de seleção, e colocar o mês que você vai começar a utilizar. O que que isso muda? Isso muda na questão do valor total anual. Então, aqui nessa planilha, você percebe que você vai ter a receita estimada, tá? E baseado na receita e no percentual, você tem uma meta aqui, um teto de gasto para cada uma dos grupos de despesa. Esse teto de gasto é mensal. Uma vez que você tem 12 meses, você vai ter um budget anual de X. Então, quando você vem aqui e altera de fevereiro, por exemplo, para outubro, a parte de budget vai ser alterada, porque ele vai falar que para o restante do ano você tem esse valor disponível para gastar com cada uma dos grupos de despesa. Tá? Então, aqui é basicamente uma opção de filtro para atualizar o seu orçamento anual, o seu budget. Perfeito? Vamos deixar aqui janeiro para efeito de demonstrativo da planilha. Nessa guia é basicamente essas informações que vocês irão preencher. Tá? Todo o resto da planilha ela é automatizada, então conforme você lança as despesas, receitas nas guias específicas, a planilha já consolida tanto no balancete geral quanto no gráficos e demonstrativos. Ok? E a próxima etapa de preenchimento é basicamente a utilização da planilha mês a mês. Então nós vamos utilizar aqui a planilha, né, a guia de janeiro, fevereiro e para frente. Então o que eu preciso preencher? As informações dos meus gastos e receitas mensais. Né? Então preencho qual foi o dia que aconteceu aquela despesa ou receita, preencho aqui qual que é a conta que diz respeito a essa despesa ou receita. Então tem uma listinha aqui de opções e qual que é o descritivo. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que dia 15 eu pago academia e a academia que eu faço é Smart Fit e o custo dessa academia é de R$ 109. Ponto importante aqui, todas as receitas e despesas são lançadas com valor positivo, tá? Não precisa lançar negativo, é o valor sempre positivo. A própria planilha classifica como receita e despesa através dos grupos de receitas e despesas que nós podemos visualizar aqui no balancete geral. Tá? Então, estão todas aqui, ó, despesas gerais, essas são as contas e nas receitas, essas são as contas. Então, toda vez que vocês utilizam dentro da guia de janeiro ou dezembro, de janeiro a dezembro, uma dessas contas, a planilha já classifica ela como receita ou despesa. Vamos apagar os dados aqui para verificarmos o efeito da planilha preenchendo, a planilha automatizada. Então, apaguei todos os dados aqui, voltamos aqui no gráfico demonstrativos, pode ver que todos os dados foram limpos, tá? A planilha está zerada, então vamos começar a preencher para entender o funcionamento aqui.
voltar aqui na planilha de janeiro e vamos começar a preencher. Então, vamos voltar aqui, 109, como gasto de academia. Vamos aqui vamos supor que nesse mês tivemos uma comissão, vamos colocar aqui 7 mil de comissão de salário. Conta da Sabesp, 150. Primeira semana de alimentação do serviço, 190. Vamos colocar aqui conta de celular de 49,90. Internet, 150. Bônus de performance, vamos colocar aqui uns 620. Vamos colocar aqui outros alimentação, uma pizza, R$80. Vamos deixar aqui somente com esses valores, vamos ver como é que fica no gráfico. Bom, o gráfico já começa a ser preenchido. Tá? Então o que nós podemos notar aqui? Vamos descer um pouquinho. Lembrando que aqui nós temos as metas de despesa. Então a estimativa era receber 7.500. E note que nessa parte aqui nós temos um valor diferente. Tá? Por quê? Porque aqui é a meta, é a estimativa, né? O percentual que eu trabalho. Nessa parte aqui são os valores reais que estão sendo lançados. Tá? Então perceba que mesmo eu tendo uma estimativa de 7.500, em janeiro, até o presente momento que foi lançado, tem 7.620 de receita. Tá? Ou seja, em janeiro eu teria um valor de teto de despesas de 5.334, tá? E não de 5.250. Porém, nessa parte aqui de metas, vai ver que está tudo verdinho até agora, esse controle é feito baseado na sua estimativa. Tá? Então, conforme nós lançamos lá, ele vai se aproximando do gasto de teto da meta, ele vai começar a pintar as informações aqui. Então, como está bem abaixo, tudo verdinho. Se nós voltarmos aqui e começar a preencher mais alguns dados, vamos lá, vamos colocar aqui 49,90, 80, 180, condução, né? Farmácia aqui, vamos supor que foi 190, conta de luz mais 150, vamos colocar aqui 300, vamos ver como é que está a planilha agora. Aqui a planilha já preencheu, meu gasto até o momento é de 1.528. Aqui já chegou próximo do valor, então ele já pintou em amarelo. Olha, estou próximo de estourar o teto. Na saúde já estourou o teto, então ficou em vermelho. E alguns outros ainda continuam em verde. Tá? Então essa parte da planilha, ela sempre vai respeitar a questão das metas configuradas, os percentuais e o valor da meta mensal. Aqui embaixo eu tenho mais algumas informações. Então, total de gasto no mês a mês. Aqui é o percentual baseado na minha receita estimada. Tá? Então, nesse valor aqui que eu tenho, quanto que eu gastei. E percentual em relação ao real. Então, quanto que eu tenho no mês, quanto que eu gastei. Então vamos supor aqui que, não sei se tem um aqui, vamos fazer mais um lançamento aqui. Por exemplo, dia 25, vamos colocar aqui um salário. Por salário no mês. Porque eu tive aqui mais 2.500 de salário no mês. Vamos voltar aqui no gráficos e demonstrativos. Perceba que o valor da receita no mês aumentou, consequentemente, né, o valor teto de despesas também aumentou, e aqui eu tenho essas duas informações. Como o meu valor mensal aumentou, a minha estimativa continua a mesma, porém o real diminuiu. Por quê? Porque eu tive mais receita. Tá? Então, essa linha aqui é em relação à estimativa e essa linha de baixo em relação ao real, né? Referente aos valores aqui em cima aplicados. Tá? Outra informação aqui no canto direito é a despesa real. Então, essa célula
ela consolida os valores no mês a mês, quanto que eu realmente gastei em relação à minha receita. Aqui eu tenho no mês a mês e aqui ele consolida toda a minha planilha. Já voltando aqui para a última linha, valor real, eu vou ter o valor referente da minha despesa com o valor gasto, ou seja, no mês de janeiro eu tinha um teto de R$ 7.084 e até o presente momento gastei R$ 1.528. O que eu ainda tenho de saldo limite para eu bater o teto é de R$ 5.555. Né? Se nós continuarmos a lançar aqui, 800, vamos supor que eu fiz um investimento aqui de reserva de emergência de 350 em relação aqui ao investimento. Então, lembrando que eu coloquei um vale alimentação, que isso é uma receita, e coloquei um valor de investimento em reserva de emergência. Vamos aumentar um pouquinho aqui só para verificar o efeito disso. Então, coloquei 800 de vale alimentação e 500 de reserva de emergência. Vamos voltar aqui no gráficos e demonstrativos. Então, nós temos aqui um aumento do valor real, por quê? Porque nós tivemos mais receita, tá? Então diminuiu o gasto, então o gasto permaneceu, aumentou a receita, o percentual de gastos diminuiu. Então o que eu quero mostrar é aqui em cima. Então vamos lembrar que aqui em cima ele faz um cruzamento de receita, despesas e investimentos. Então de tudo que eu recebi até agora, eu tive uma receita total de 10.920, um total de despesas de 1.528 e até o presente momento um investimento de R$ 500. Trazendo para percentual, eu gastei 14% da minha receita, investi 5% e ainda tenho 81% da minha receita em saldo, teoricamente, na minha conta. Bom, essa foi a apresentação da planilha. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link para você adquirir a planilha. Desejo boa sorte e muito obrigado. Até uma próxima.